A paz do Senhor, filhos do Rei. A irmã Gisélia me pediu para trazer uma rápida meditação para vocês, uma meditação em alguns poucos minutos, e é o que eu vou tentar fazer agora, tá? De forma rápida. O texto que eu escolhi para ler para vocês foi o Salmo 119, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 16. A partir do versículo 9 está escrito assim: Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Olha, irmãos, eu sei que esse versículo 9, em que o autor desse trecho do Salmo 119 começa, porque o Salmo 119 é uma composição de vários autores, tá, irmãos? E ele começa o versículo 9 com uma pergunta e com um versículo que infelizmente é tido em uma medida exagerada como já um clichê nas nossas igrejas, né? Sempre que é culto de jovens, sempre que é uma visita com algum jovem, é festa de grupo de jovem, vão colocar esse versículo. Só que ele merece um pouco mais de atenção nossa, tá? Ele implica em muitas coisas e ele traz antes dele, para ser interpretado de maneira correta, muitas pressuposições que são comumente ignoradas, tá bom? Então eu vou tentar explicar para vocês o que o autor desse trecho queria dizer. Ele começou com a pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? E ele responde: observando-o conforme a tua palavra. Veja só, irmãos, não há versículos na Bíblia que indiquem que uma pessoa é menos responsável pelo seu pecado, pelas suas falhas, do que outra só porque ela é mais jovem. Não há versículos que indiquem que a minha responsabilidade quanto à minha obediência a Deus é menor porque eu sou mais jovem. Não existe isso. Não existe isso na Bíblia. Todos aqueles que conhecem o bem e o mal, que já têm noção razoável a esse respeito, são tão responsáveis pelos seus pecados diante de Deus quanto qualquer outro. A questão é, veja só, irmãos, com isso eu não quero dizer que a juventude não tenha os seus pontos especiais, não tenha as suas peculiaridades. Por exemplo, os jovens, a juventude, é mais impulsiva. Está numa fase em que você entra em confronto com outras pessoas com uma facilidade muito maior. É a fase em que você começa a entrar em maior intensidade, em maior número, em maior frequência, em confronto com seus pais. É a fase em que você mais discute com seus pais. É a fase em que você mais discute com seus irmãos. Então é verdade, por exemplo, que os jovens eles são mais impulsivos. Eles são mais intensos em muitas coisas do que o restante das pessoas. Isso é verdade. É verdade também, irmãos, que pelo tempo de vida, os jovens, na média, pelo menos deveria ser assim, tá? Na média, deveria se esperar que as pessoas mais jovens fossem menos instruídas do que as pessoas mais velhas. Não por incapacidade das pessoas mais jovens, mas por tempo. É natural pensar que alguém de 26 anos é mais instruído que alguém de 15 ou 16 porque teve mais tempo para se instruir. Teve mais tempo para ser experimentado na fé. Tá bom? Então, quando eu digo que ninguém tem menos responsabilidade do que outro só por ser mais jovem quanto à sua obediência, não é que eu estou dizendo que as pessoas mais jovens não tenham as suas peculiaridades, não tenham as suas dificuldades próprias, né? Não tenham os seus pontos próprios mais difíceis. Não é isso. O que eu estou tentando dizer
é que a nossa condição com relação à santidade de Deus e que o nosso dever de obedecê-lo é o mesmo para todos, tá? Contudo, um dos autores da Bíblia Sagrada faz esse questionamento. Ele diz: como purificará o jovem o seu caminho? Por que ele está perguntando isso, irmãos? Porque é de fato um estigma para as pessoas que os jovens, eles pecam com maior facilidade, que os jovens tropeçam com maior facilidade, que os jovens erram com maior facilidade, que os jovens são mais aborrecidos, que os jovens são mais impulsivos. Então é uma pergunta comum. Como é que faz para que uma pessoa jovem, uma pessoa que está nessa fase da vida tão impulsiva, tão intensa, ele consiga purificar o seu caminho? Como é que eu posso fazer para ajudar uma pessoa mais jovem que está tendo tanta coisa posta diante de si, tanta coisa nova com a qual ele ainda não está habituado, com coisas com as quais ele ainda não foi experimentado, o que torna as coisas mais difíceis, sem dúvida. O que um jovem pode fazer para purificar o seu caminho? A resposta, irmãos, é observando conforme a tua palavra. Como é que uma pessoa mais velha faz para purificar o seu caminho? É de uma forma diferente? Não. Uma pessoa mais velha, ela purifica o seu caminho também observando conforme a palavra de Deus. Então, mesmo essa fase tão distinta, né, da nossa vida, que é a fase da juventude, que é a fase da adolescência até o início da vida adulta, mesmo essa fase, para que ela seja purificada, não existe um outro meio. É o mesmo meio usado durante toda a sua vida. É ser instruído na palavra de Deus. É ter conhecimento do seu conselho. E dar ouvidos a outras pessoas não é o suficiente para fazer isso. Não é. É necessário que haja em você um desejo cada vez mais profundo e uma atenção cada vez maior com relação a aprender de Deus, aprender do seu conselho, aprender da sua palavra. Para encerrar, eu queria ler um texto que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo do 9 ao 11, em que está escrito assim: e peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Veja, irmãos, aquela comunidade era uma comunidade cristã recente, mais recente. E quando Paulo soube que eles estavam perseverando na fé, que os frutos da igreja, daquela comunidade cristã ali, já eram notórios a toda a região, Paulo se alegrou. Paulo louvou a Deus a respeito daqueles irmãos, e Paulo disse que depois que soube disso, se pôs ainda mais intensamente em oração. E na oração, Paulo não pedia que entre os filipenses fossem realizados muitos milagres. Paulo não pedia que entre os filipenses houvesse uma grande prosperidade. Não. Paulo disse que quando soube que a fé deles era sincera, a oração intensa dele foi para que aquele povo fosse cheio do conhecimento da vontade de Deus. Amém?